para ajudar a população. Gente, vamos trocar um pouco de assunto agora, porque verão tá chegando e, ó, pode parecer clichê, mas todo ano é a mesma coisa. Muita gente lota as academias, começa a dieta, muitas vezes malucas, buscando emagrecer. Mas será que isso é saudável? E mais, dá mesmo para perder peso em poucos meses mantendo a saúde? Pois é, a gente chamou uma nutricionista esportiva que vai falar dessa relação esporte versus emagrecimento. É a Tatiana Lenen que está ao vivo aqui com a gente. Tatiana, muito boa tarde. Obrigada pela tua presença. Boa tarde, Bruna. Isso aí, tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, boa tarde, sim. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, ainda mais falando de um assunto, né, que é clichê, né? A gente sabe que hoje em dia, nessa época, né, todo mundo quer emagrecer para o Natal, para o Ano Novo. O que, respondendo a tua pergunta, acaba não sendo tão saudável a gente emagrecer tanto nesse período, né? Porque o que a gente acaba perdendo não vai ser gordura. Nós vamos desinchar, nós vamos perder massa muscular com essas dietas restritas que todo mundo acaba fazendo sem orientação. Perfeito. Vou te pedir para falar um pouquinho mais perto só, Tatiana, do microfone. Claro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você dizia essa questão de querer emagrecer muito rápido, né? É normal, não adianta. Chega nessa época, parece que as pessoas lembram. Meu Deus, tem verão, eu vou expor o meu corpo. E aí é natural que aconteça essa preocupação. O que a gente poderia dizer de orientações em relação a exercício físico? Quais são os exercícios físicos mais interessantes que a gente tem para quem está buscando perda de peso para essa época? Então, não tem como a gente colocar o exercício físico em si que vá fazer com que tu emagreça mais rápido ou menos rápido, porque vai depender do condicionamento da pessoa, do indivíduo. Quando tu está treinado para uma certa modalidade esportiva, por exemplo, se eu estou acostumada a correr e eu vou tentar emagrecer correndo, vai ser mais difícil. É muito mais fácil eu ir pedalar. Porque é um estímulo que o meu corpo vai ter diferente e ele precisa de estímulos diferentes para conseguir emagrecer, seja na dieta ou seja no exercício. Então, isso vale para os dois. Não dá para a gente contar só com exercício, porque o que vai emagrecer junto é um déficit calórico junto com o exercício. Mas, veja bem, não é só o déficit calórico, como a maioria das pessoas acabam querendo fazer nesse momento, cortando um monte de calorias. Pois é, eu ia te perguntar o seguinte, exercício em jejum. Muita gente recomenda, muita gente faz, mas até mesmo dentro da tua área tem profissionais que não estão de acordo, que não recomendam. O que tu acha a respeito disso? Acordar, tomar uma água e ir treinar e não comer nada? Isso vai depender do tipo de exercício, né? Porque para isso funcionar e tu poder ter um substrato energético, que a gente chama, que é o que tu precisa para conseguir emagrecer e queimar gordura, para conseguir eliminar esse peso, tu precisa ter uma energia antes. Essa energia, ela pode ser conseguida na tua janta anterior, porém, para te conseguir queimar esta gordura e conseguir ter energia, tem que ser um exercício fraco e curto. Se é fraco e curto, tu já não queima tanto, porque ele é fraco e ele é curto. Então, a gente tem que pensar também nos outros benefícios que o exercício vai acabar trazendo, como o sistema cardiovascular, cardiorrespiratório, né? A questão da musculação em si, tu me perguntaste qual o melhor exercício. A gente não pode intensificar um exercício de cardio, um exercício aeróbio, sem ter um fortalecimento muscular, porque não vai sustentar. Então, eu vejo muitos pacientes, né, dizem, eu vou sair correndo, eu vou começar a fazer um monte de exercício mais intenso e lesiona, e não consegue dar sequência. E isso muitas vezes não passa de 2, 3 semanas e realmente não consegue dar sequência. Tem algum horário melhor, Tatiana, para o treino? Ou vai de acordo com a rotina da pessoa? Por exemplo, quem é mais matutino, quem é mais prefere a noite? Como é que funciona isso? Tem um horário que o nosso corpo gasta mais caloria ou essa associação não é verdadeira? Então, isso vai depender muito da pessoa, né? Tu vai ver que assim, quando a gente fala de exercício e nutrição, tudo vai depender. Não tem uma resposta certa. Por isso que não dá para ser engessado. A gente sempre coloca que o melhor exercício e a melhor dieta é aquela que tu faz. O que importa é fazer. Manter o teu corpo em movimento. Então, se tu tens o teu corpo em movimento e tu consegue queimar caloria dessa forma, juntar com a tua rotina do dia, pode ser de manhã, pode ser final de tarde, só que tem alguns poréns aí. Por exemplo, quem faz de manhã cedo não tem desculpa de estar cansado no final do dia. Então, eu sempre dou aquela preferência para os pacientes, assim, tenta fazer de manhã, porque aí tu fez o teu sagrado,
né? Tu tá bem pro dia, vai ter mais energia e tu tem um final de tarde tranquilo. Só que muita gente, mas eu vou ter que levantar mais cedo. Então dorme mais cedo, que são outros pilares importantes, que a gente está falando de exercício e de dieta. O sono, ele entra como um pilar muito importante. Porque quem não dorme direito acaba bagunçando toda a parte hormonal e não consegue ter os hormônios em dia para emagrecer. E aí, final de tarde, para quem é interessante, aquelas pessoas que não têm compromissos no final da tarde e é uma forma, uma válvula de escape para estresse, para ansiedade. Se é para te ir para casa e descontar uma comida, então vai para academia. Né? E aí a academia... É difícil, né? Mas é necessário. É necessário, exatamente. Até porque eu sempre digo, né? É interessante que o pessoal saiba disso. Muitas vezes as pessoas esperam uma motivação, quer dizer, um motivo para ir fazer. Mas vai sem motivo, porque depois que tu fizer, tu vai sair de lá pensando, ainda bem que eu fui. Essa sensação de dever cumprido, né, Tatiana? Isso, na verdade, não é só emocional. Isso são coisas que o nosso corpo libera, né? Você sabe até melhor nos explicar a respeito disso. Sim, o nosso corpo, ele acaba liberando, né? E isso serve também de estímulo para o emagrecimento, porque o emagrecimento, ele se dá por via hormonal. E esses hormônios são liberados, como a gente tem adrenalina, noradrenalina, cortisol, de uma forma aguda, não o cortisol que é da gente estar estressado sempre. E aí nós temos um cortisol muito alto. E esse cortisol acumula gordura. Então, quanto mais estressado nós estamos, mais difícil vai ser de emagrecer. Então, nós temos todos esses, assim, adrenalina, noradrenalina, temos hormônios, como tu perguntaste, do jejum também. Isso são hormônios que estimulam uma queima de gordura, mas precisa do exercício para ser estimulado. Porque senão tu não consegue ter uma queima de gordura. Com certeza. E falando um pouquinho de alimentação, a gente já entendeu sobre o exercício, que o melhor horário vai de acordo com cada pessoa, mas agora falando de alimentação, a gente sempre ouve falar que o açúcar, né, gente, é o grande vilão aí de quem está buscando emagrecer. Quais alimentos você recomendaria que a pessoa cortasse da sua alimentação se ela quer perder peso? Então, a gente tem que sempre pensar que os alimentos que não têm nutrientes, ou seja, industrializados, açúcares, pães brancos, ao contrário do que muita gente pensa assim, não é que não possa comer pão, mas coma um pão que tenha fibras, entende? Retirar embutidos, a bebida alcoólica que pega muito forte, porque muita gente bebe e não tem noção do quanto de caloria tem aquele copo de álcool, né? Porque é um etanol e o nosso corpo não metaboliza etanol. Então, tirando o álcool, tirando açúcares, farinhas brancas, o que a gente vai pensar mais? Incluir, que eu sempre coloco, é muito mais o emagrecimento sobre incluir do que excluir. Porque quando a gente inclui nutrientes, a gente inclui fibras, inclui vitaminas e minerais, nós temos menos vontade de comer doce, nós temos menos fome, temos mais saciedade, temos mais energia, o nosso sono melhora e melhorando isso tudo, o emagrecimento acontece. Então não é sobre cortar, vou cortar tudo. Não, tu não precisa cortar. Porém, se tu incluir esses nutrientes, por si só, tu não vai ter vontade de comer esses alimentos que nós estamos querendo cortar. Exato. Tem alguns alimentos, até se a gente busca, por exemplo, na internet, que são ditos como alimentos emagrecedores, alimentos que aumentam... Exato. Queria que você falasse se isso de fato é comprovado pela ciência e que alimentos são esses. Sim, isso é comprovado, mas o efeito termogênico que eles têm é um efeito muito baixo, que ele vem assim, todos esses alimentos junto com os suplementos, eles são a cereja do bolo. Eles não são os responsáveis pelo emagrecimento. Então, quando a gente tem aquela base, fiz a minha dieta saudável, equilibrada, fiz meu exercício, dormi bem, tenho um manejo do estresse adequado, e aí eu vou incluir algum suplemento ou esses alimentos termogênicos que entra canela, cacau, pimenta, gengibre, sabe? São alimentos que estimulam o nosso corpo, que podem até dar um pouquinho mais de calor, aceleram um pouco a nossa frequência cardíaca e, com isso, ajudam no emagrecimento. Mas veja bem, ajudam é muito pouco perante um todo. O que muita gente faz? Acaba não cuidando do resto e querendo utilizar esses alimentos e ou suplementos. E aí o emagrecimento não acontece.
Então, isso tudo é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. E quantas refeições, Tatiana, a gente sabe? Porque, como você falou, não é sobre excluir, é sobre incluir, né? Muitas pessoas pensam que tem que ficar sem comer. Quer dizer, eu vou ficar sem comer para emagrecer, eu vou fazer jejum, eu vou só almoçar, ou eu vou só tomar café da manhã. Na verdade, todas as vezes, ao menos que eu me propus a emagrecer, eu lembro que as nutricionistas me passavam vários momentos do dia de refeição. Quer dizer, o café da manhã, ali no meio uma fruta, depois um almoço. É importante que a pessoa mude essa relação com o alimento também, né? Sim, isso aí é bem importante, tá? O que determina esse período é como a pessoa vai entrar na próxima refeição, isso se ela não tem nenhuma patologia, né? Porque se nós pegarmos pessoas com gastrite, pessoas diabéticos, eles não podem ficar muito tempo sem comer. Tá? Então, assim, vamos pegar uma pessoa normal, que não tem nenhuma patologia, né? O que vai determinar se a frequência com que ela come ou não é como ela se comporta na refeição seguinte. Como, por exemplo, tu, Bruna, né, disse assim, eu vou almoçar, se tu só comer às 6 da tarde e chegar em casa comendo até os rebocos da parede, como a gente diz, é óbvio que vai precisar ser feito um lanche da tarde, um pequeno lanche. Não, eu me comporto super bem e eu consigo só chegar em casa às 6 horas e comer legal sem extrapolar. Não tem necessidade daquele lanche. Então, normalmente isso varia, fica entre 4 e 5 refeições diárias. Mas, como eu disse, né, vai depender de pessoa para pessoa e isso depende também da janela que essa pessoa fica acordada. Se ela dorme 8, 9 horas por noite, a gente consegue até espaçar um pouco mais. É uma pessoa que dorme menos, ela sente mais fome, ela vai ter que comer mais. Então, isso é bem importante a gente levantar. É verdade. Falando do exercício, eu lembrei agora, até o pessoal de casa, o pessoal que está nos acompanhando deve conhecer. Tem muitos aplicativos também de exercício que passam treino ou mesmo que dão ali uma sequência. Claro que é muito importante, gente, quando a gente fala de exercício físico, ter um acompanhamento de um profissional, né? Não estamos falando em substituir, mas são técnicas que complementam, né? Então, existem várias formas aí que o pessoal pode usar para, de fato, estimular e fazer, ir para academia, né? Movimentar o corpo, como se diz. Sim, tem várias. A gente pode usar de várias estratégicas. Eu mesmo uso no consultório um aplicativo que ele é para a nutrição. Mas dentro dele, os meus pacientes também colocam treinos ali dentro. Ótimo. Porque assim como a gente tem fotos de prato, fotos do almoço, do meu lanche, eles utilizam aqui, como para eles filtram, é só o deles, se eles colocam a foto do treino que fizeram. Então, tu tem um controle e isso, psicologicamente, nos ajuda a conseguir ter aquela força e aquela questão, nossa, olha que legal, eu já consegui 1 dia, 2, 3, 4, e isso vai estimulando, porque brincando ou não, acaba sendo um diário que a gente tem. Com certeza. E aí tem outros aplicativos também, nós temos o Strava, que é muito utilizado para quem faz esportes de endurance, que é corrida, pedalada, que nos traz tudo ali, velocidade, intensidade. Tem outros aplicativos também, isso vai depender do tipo de esporte, o aplicativo que tu vai utilizar. Bacana. E outra coisa, acho que é legal a gente frisar isso para o pessoal. Quando a gente fala também de emagrecimento, muita gente pensa, Tatiana, sobre suar. Quer dizer, eu preciso ir para academia, correr na esteira, no transporte, na bicicleta, eu preciso suar. Pensam que isso vai emagrecer e que treino de força não emagrece, cria músculo. Mas eu já ouvi vários especialistas falando que o treino de força emagrece sim e, dependendo, emagrece mais do que um aeróbico. Fala pra gente mais sobre isso. O treino de força, ele é fundamental sim, tá? Ele vai, em termos de gasto calórico no momento do exercício, essa está a diferença, tá? No momento do exercício que tu tá fazendo o treino de musculação, o gasto pode ser menor do que o mesmo tempo num exercício aeróbio. Por exemplo, se tu fizer 1 hora de musculação bem feita, né? Não é treinar fofo, né? É bem feito. Ele vai queimar menos do que fazer 1 hora de corrida, por exemplo. Porém, quando tu vai correr e faz esse exercício de endurance, tu acaba queimando só no momento do exercício. E quando tu faz o trabalho de força, tu tá queimando, tu tá gastando após 24 horas. E sem contar que tu tá também preservando ou aumentando a tua massa muscular. E isso conta muito, porque é o que vai nos deixar menos flácida, com mais reforço muscular, com menos massa, vai ajudar a não perder massa óssea e massa muscular. Então, isso é muito importante. Só que as pessoas, a maioria, querem queimar e acham que é só o aeróbio que vai emagrecer. E não é. Né? Porque o aeróbio, quem não faz um trabalho de força, acaba perdendo muito músculo. E o músculo perde assim, a gordura não.
Mas na hora Infelizmente, né? Infelizmente. E na hora de construir, ao contrário, né? É o verdade. músculo demora para ser construído, ainda mais para as mulheres acima de 40, 45 anos, que acaba sendo bem difícil, que é um dos públicos que eu mais trabalho. Né? Então, a gente tem que cuidar bastante disso. Mas ainda dá tempo de emagrecer pro verão. Pois então... Com saúde, né? Olha, eu sempre digo assim, ó, sempre dá tempo. Agora, uma coisa é tu querer emagrecer 5, 10 quilos até o Natal, outra coisa é tu querer emagrecer 3 quilos até o Natal e começar um projeto de vida saudável. Isso. Então, eu digo assim, ó, projeto não é o público que eu trabalho no consultório, eu não trabalho com públicos que querem emagrecer já. Projeto verão. Eu trabalho com saúde, qualidade de vida, porque é isso que sustenta. Exato. Então, a gente tem que saber o que tu quer. Tu quer emagrecer assim, pra te botar um biquíni no verão, e aí um mês depois acabou o carnaval, já engordou de novo? Sim. Ou tu quer te manter, ter um emagrecimento sustentável? Até porque eu acredito que esse efeito sanfona desse emagrece, engorda, causa também estria, causa flacidez, causa uma série de outras coisas que não é bacana, E né? dificulta o próximo emagrecimento, Exato. né? Então, Exato. não é a melhor solução. Né? Então, assim, ó, claro, quer começar agora, não adianta pensar, então eu não vou nem começar porque eu não vou conseguir. Mas sempre dá tempo. O importante é Nunca fazer um tarde. exercício. Nunca é tarde e é regra. Se alimentar saudável, manter o corpo em movimento, como tu falaste no início, né? Porque isso é o mais importante. Mas eu não gosto de correr. Vai pedalar, vai dançar, vai caminhar, qualquer coisa. Mas mantenha o corpo em movimento. Vai fazer uma luta também, que é bacana. Pode ser, ótimo. Bicicleta, enfim, tem várias estratégias, né? Tem. Ainda mais hoje em dia, tem tanta opção de exercício, né? Sim. Obrigada, viu, Tatiana? Agradeço a tua agradeço. participação aqui com a gente. Seja sempre bem-vinda outras vezes. Muito combinado? obrigada, Bruna. Então tá. Pessoal, a gente vai para um intervalo rápido e na volta vamos falar sobre gravidez após os 40 anos. A gente viu aí nos últimos meses na imprensa vários casos, inclusive de personalidades, cantoras que engravidaram após os 40 anos. Mas também, além de se tornar muito comum, tem riscos. Será que esses riscos valem a pena?